Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, amém? Espero que os irmãos tenham tido uma semana abençoada, uma semana boa. Nós estamos alegres porque o Senhor nos está dando o privilégio de começar mais uma semana na sua casa, buscando a sua presença. E mais do que isso, vindo prestar a Ele um culto a quem somos devedores, não é? Só a Ele devemos cultuar. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Buscando a sua face, a sua presença, para tributar e devotar a Ele nosso louvor, a nossa adoração. Eu quero, antes de fazer uma oração, eu quero ler o capítulo 12 do profeta Isaías, que diz assim: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Olha que coisa maravilhosa. Orarás naquele dia, como? Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Quantas coisas, quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nós, não é verdade, irmãos? Ele diz assim, olha, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou. Por quê? Por causa da misericórdia do Senhor. A misericórdia de Deus é grande para conosco. E é por isso que nós não recebemos o que deveríamos receber. Isso é misericórdia, não é? Quando a gente merece algo e não recebe aquele algo, isso é misericórdia. Agora, quando a gente não merece e recebe algo bom, isso é graça, não é? Então é assim que Deus é para conosco. Ele é misericordioso e Ele é gracioso. E por isso nós temos muitas razões para agradecer ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por um determinado tempo. Dizer, Senhor, obrigado, né? Por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Pensa que você hoje pôde levantar, pôde andar, pôde alimentar, pôde andar, pôde enxergar, pôde ouvir, pôde vir à casa do Senhor. Quanta coisa, não é? Você pode dizer obrigado. Então vamos deixar o nosso coração, a nossa alma dizer para Deus obrigado. E depois de um tempo de oração, não é, nós vamos orar. O Beto depois vai orar e logo em seguida vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor tem nos dado de estar na Tua casa, em unidade, Senhor, para Te louvar, para invocar o Teu nome, para aprender da Tua palavra, para ser ministrado por Ti. Senhor, nós entregamos nossos corações, Senhor, receba o nosso louvor. Tudo que nós fizermos, Senhor, nessa noite, Senhor, venha ser somente para Te adorar, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela nossa família, por esta igreja, Te agradecer porque o Senhor tem nos dado, Senhor, fôlego de vida, Senhor, para louvar em Teu nome. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus, Pai. Aleluia.
Thank you.
Há muitos anos atrás eu li um livro, mas recordo até hoje. O livro é chamado Psiquiatria de Deus. E nesse livro o autor fala que algumas crianças, quando evangelizadas, elas têm dificuldade de chamar Deus de Pai. Esse cântico fala: abraça-me do amor de um pai para com um filho. E a razão pela qual essas crianças, nesses lugares em que os filhos são abandonados, é porque eles nunca tiveram o carinho e o amor de um pai. Em Águas Formosas nós temos a nossa segunda frente de trabalho missionário. Os irmãos têm acompanhado aqui o André apresentando o trabalho missionário em El Salvador, mas nós temos uma outra frente de trabalho missionário também, que é em Águas Formosas, com aquelas crianças e suas famílias. São crianças muitas vezes abusadas, filhos e filhas de pais alcoólatras, drogadas, ou crianças que são abandonadas e às vezes são encaminhadas para esse projeto de recuperação de crianças, e elas então são ensinadas a conhecer esse Deus de amor que não abandona, que não rejeita, não é? Graças a Deus, queridos, esse trabalho tem alcançado muitas crianças e muitas delas têm se convertido ao Senhor Jesus. O André hoje vai fazer uma apresentação hoje do trabalho do Propac. É isso, André? Por favor. E gostaria que os irmãos acompanhassem com atenção esse trabalho, porque inclua esse projeto nas suas orações, porque são 100 crianças que todos os dias são alcançadas. 50 crianças no período da manhã, 50 crianças no período da tarde. E os irmãos vão ver hoje a parte do projeto de sonho que está sendo concretizado e realizado lá, que é a construção daquele abrigo que vai abrigar essas crianças, não é? Veja como um pouco da sua contribuição pode abençoar tanta gente, não é? Boa noite, igreja, tudo bem? A paz do Senhor. Eu vim trazer para vocês um update sobre o projeto Propac. A gente sempre traz informações de El Salvador, que a gente está todo mês com o caso do mês, mas eu peguei um resumo do que aconteceu nesse ano no Propac. Eles, a parte de estar cuidando dessas crianças, eles estão aprimorando a maneira com que eles cuidam dessas crianças. Conforme o tempo vai passando, eles têm mais recursos, mais voluntários, mais funcionários, e agora começaram com a parte de informática, mas de uma maneira mais especializada. Eu trouxe umas fotos e uns updates sobre isso para vocês também. Passa para frente, começando com a contribuição que nós tivemos com o Propac. Pode passar para o próximo. No ano de 2014, nós tivemos aproximadamente o envio de $3.000 para o Propac. Glória a Deus, é uma coisa que a gente começou de pouco a pouco, foi pegando confiança, foi vendo os resultados, e graças à fidelidade dos irmãos aí, que sempre, todo mês, colocam aí no envelope uma oferta para o Propac. Eu sempre mando para lá. A gente também ajudou na parte na campanha da construção, né? Lembra da campanha do saco de cimento? O pessoal também foi muito fiel e mandava, e eu 100% do que entrava para o Propac eu repasso para eles. Não tem nenhuma taxa administrativa, não tem nada. Tudo que entrou de doação para as missões foi repassado. Pode passar para frente. E entrando naquela parte de informática, eles pegaram crianças, 32 crianças que estavam tendo dificuldade em concentração, leitura e outras dificuldades na sala de aula, e pela primeira vez eles decidiram fazer um curso de informática suplementar para esse tipo de criança que não consegue, está tendo dificuldade de aprender, e viram que um curso mais interativo para essas crianças, um curso que chama mais atenção, que tem um material mais, como por dizer, interativo, né? Provou que deu 56, quando eles foram avaliados depois do curso, que 53,75 da turma alcançaram melhor desempenho em leitura, concentração, matemática e vários outros aspectos. E também, de uma forma geral, introduzem ele a inclusão digital, né, sobre
a internet, pesquisa, conhecimento. A internet tem infinitos recursos para todo tipo de estudo, e também coisa que, quem sabe, na casa deles eles não têm acesso, né? E graças a Deus agora eles têm você pode ver que tem um laboratório pequenininho ali, é pequeno, mas tá bem feitinho, tá vendo? Tem os monitorzinhos, aproximadamente 8 computadores, e foi um grande avanço, né, para o Propac, que, se vocês acompanharam o caso, como eles sempre têm dificuldades, mas graças a Deus esse foi um ano de vitória para o Propac. Eu recebi os relatórios financeiros de lá, e eu vi que realmente Deus abençoou essa obra e continua abençoando. Pode passar para frente? A construção, enchendo laje, né? Começou com alicerce, e a gente viu e ajudamos também. Aí começaram a subir as paredes, a gente foi acompanhando também. Agora está lá a comunidade, já enchendo as lajes, e se Deus quiser, em algum momento em 2015, dando que as rendas continuem entrando da maneira esperada para eles, essa expansão vai ser concluída, podendo abranger mais crianças do que as 100. Acho que tem até um pouco mais de 100 agora. Eu preciso pegar um update de quantas crianças tem, mas com certeza vai expandir, e eles estão tentando criar também uma sala administrativa, uma coisa extra que eles estão fazendo, porque quanto mais criança tem, mais a administração precisa para poder cuidar delas. E passa para frente. A parte dessas últimas novidades, eles continuam como sempre cuidando na parte social das crianças vítimas de abuso. O ponto principal do Propac é esse, dar essa assistência. E pode passar para a próxima. E aí está uma foto de uma das turminhas do projeto Propac. Ai, cada figura aí. Então, a família Propac agradece a sua contribuição em nome de Jesus. E quem sabe em 2015 a gente vai conseguir enviar mais do que $3.000 e conseguir contribuir muito mais para essas crianças. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Penso, né, queridos? Olha, irmãos, eu confesso aos irmãos que, como pastor, claro que um pastor quer ver a sua igreja cheia, crescendo, quer ver os irmãos cooperando, contribuindo, participando. E claro que qualquer pastor fica triste quando vê a igreja vazia. Mas quando eu vejo, por exemplo, que apesar de todas as nossas dificuldades que nós temos enfrentado, das nossas lutas que temos passado, nós, pela graça de Deus, temos podido fazer alguma coisa. É claro que se houver mais envolvimento, mais contribuição, a gente pode fazer mais. Nosso alvo era de agora 2015, nós incluímos uma terceira frente missionária, que é o trabalho com os índios, o treinamento de líderes indígenas cujos missionários não podem ir lá. Os líderes dessa tribo são trazidos para cá, treinadas e enviadas para lá. É uma das nossas metas para 2015. Então, aprove a Deus nos conceder a bênção de podermos fazer isso, né? Então, quando você encontrar um irmão que está ausente, fala: poxa vida, vamos somar forças, vamos trabalhar em prol do crescimento do reino de Deus. Eu sei que às vezes muita gente gosta de uma igreja dinâmica, uma igreja que tem muita gente, uma igreja que tem show de luzes, coisas todas assim, mas é bom lembrar, Deus veio não para que a gente tivesse um show, mas culto em adoração ao Senhor. Então, pensa nisso: eu vou para cultuar ao Senhor, e eu vou prestar um culto ao Senhor, não é? Então, envolva com mais dedicação, com mais empenho, com mais entusiasmo. Duas coisinhas que eu quero lembrar para os irmãos. Nós ainda estamos a 2 semanas só do ano de 2015. Eu acho que eu não é mensagem vencida se eu falar dos novos propósitos para 2015. Não sei se você observou no seu boletim aí, eu falei assim: olha, eu quero sugerir aos amados irmãos que incluam nos seus novos propósitos para o ano de 2015, os seguintes objetivos. Primeiro, buscar mais a Deus e servi-lo com mais amor. Põe isso no seu coração, porque muitas vezes, com tanta facilidade, nós abrimos mão de consagrar nossa vida ao Senhor, não é? Segundo, cuidar mais da saúde física, emocional e espiritual. Muitas vezes muitos de nós cuidamos mais da parte
da saúde por causa da aparência. Queremos ficar mais bonitos, mas lembre-se, saúde é mais importante. Terceiro, dedicar mais atenção à sua família. Vamos colocar isso como alvo. Vou dedicar mais atenção à minha família esse ano. Quarto, buscar crescer em sua vida profissional. Quinto, ser mais zeloso e dedicado aos trabalhos da igreja. Para pensar. Não os que não estão aqui, mas você mesmo. Quantas vezes, por uma questão, às vezes, de só menos importância, você abriu mão do trabalho da sua igreja, né? Sexto, cultivar mais os relacionamentos saudáveis e abrir mão dos que não são, né? Tem relacionamentos que são doentios, abre mão desses relacionamentos, né? Gente que só te adoece, e cultiva relacionamentos mais saudáveis. E o segundo lembretezinho aí é o nosso mutirão da limpeza, no dia 31, às 8 horas da manhã. Nós vamos fazer uma convocação para todos os irmãos e irmãs. Tem trabalho para todo mundo, não é? Muita coisa para ser feito aqui. Então nós estamos aí pedindo o apoio dos irmãos. No dia 31 vamos estar aqui para realizar este trabalho, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. William, bom ver você de volta. Deus abençoe. Prazer tê-lo aqui em nosso meio. Queridos, esse é o momento da gente cultuar. Ah, sim. Apresentar o PC aqui. O PC, ele de vez em quando toma um remédio para Doril e sumiu e desaparece. Do mesmo jeito que ele aparece, ele desaparece. Então, ele hoje apareceu aqui nos fazendo uma grande surpresa. O PC já foi nossa ovelha aqui, um dos membros dessa igreja aqui, fundadores até, né, PC? E depois retornou ao Brasil, agora está retornando aqui. Bem-vindo, PC, Deus abençoe. Um abraço aí para a Célia lá no Brasil. Aliás, tem alguns irmãos que estão nos acompanhando em alguns lugares aí, o Fabiano, a Keila lá em Salto da Cora, né? Irmãos lá no Japão, outros no Brasil, outros em Rondônia, Mato Grosso, vários lugares aí, né? Quem? Mais um lá em Gainesville, né? Mais um é o Danilo. Um abraço, Deus abençoe. Domingo passado estava aqui conosco, já está retomando seus estudos. Que Deus continue abençoando o Danilo lá onde estiver. Esse é o momento da gente, com alegria, trazer no altar nossos dízimos e ofertas. É tão bom a gente poder cultuar o Senhor e saber que parte daquilo que a gente investe no reino, como que está sendo administrado. Aliás, em breve, se Deus quiser, o André vai estar apresentando um relatório do que foram as entradas do ano de 2014 e como entrou e como saiu. O que entrou e como saiu. Não é? É um costume da nossa igreja, é prestar esse relatório, esse balancete, para que toda a igreja fique informada com clareza. E outra coisa, em breve o André vai estar preparando já a contribuição de cada um, vai estar dando uma carta dizendo que essa foi a sua contribuição do ano de 2014, para que você possa, caso que precise no IRS, possa lá apresentar, não é? Então, fique atento aí esses procedimentos. Vamos ficar de pé? Senhor amado, nós consagramos a Ti nossos dízimos e ofertas, Senhor. Nós queremos declarar que nós dependemos do Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos em nome de Jesus que Tu estejas abrindo as portas e suprindo a necessidade da Tua igreja. Ó Deus, dando-nos coração aberto, voluntário, para contribuirmos, ó Pai, investirmos nessa obra tão gloriosa, para louvor e glória do Teu nome. Nós pedimos, ó Pai, que Tu abençoes o Teu povo e dê a cada um de nós esse coração voluntário como deste a Davi. Ó Deus, e que essa semente, ó Deus, e a sementeira dos Teus filhos possa sempre abundar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
semana passada, não sei precisamente a hora, quando eu olhei no relógio, mas eu acredito que devia ser por volta de umas 3 horas da manhã, eu acordei e por algum tempo eu não consegui dormir, então comecei a orar para algumas pessoas da igreja, aquelas pessoas que eu fui lembrando, eu fui orando, especialmente aquelas que têm se ausentado da igreja, e comecei a orar, pedir pela igreja Vida Abundante e por nós também. E depois de um tempo, esse texto começou a vir na minha mente. Eu comecei a meditar naquele tempo, nesse texto, e fiquei remoendo aquele texto. Eu não levantei para ler, o texto só veio na minha cabeça, na minha mente. Eu comecei a ler, e de lá para cá eu estou meditando nesse texto e creio que é a palavra que Deus tem para nós hoje. Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16. Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16. Senhor, eu quero declarar o quanto eu preciso realmente, verdadeiramente da Tua graça sobre a minha vida. Purifica meus lábios, minha mente, meu coração, para que eu seja um instrumento Teu na proclamação da Tua palavra e que Tua palavra alcance o nosso coração, não apenas o coração daqueles que estão aqui neste santuário, mas aqueles que nos acompanham à distância, que a Tua palavra possa tocá-los também, Senhor, em nome de Jesus, amém. Depois que eu ler, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Os irmãos podem assentar e permaneçam com a Bíblia aberta, por favor. Queridos, nós estamos apenas a 11 dias do ano de 2015. Estamos apenas iniciando mais um ano. Para muitos, pode ser uma extensão, uma simples extensão do ano de 2014. O ano de 2014 pode ter sido bom para muita gente, mas para muita gente pode não ter sido tão bom assim. E para aqueles que não querem, para quem o ano de 2014 não foi tão bom assim, e não querem que 2015 seja uma extensão do ano de 2014, eu creio que esta palavra de Paulo, escrita aos Filipenses, pode nos ajudar a termos não apenas um 2015, mas os anos que virão melhores do que os anos que já se passaram. O texto que nós acabamos de ler, nesse texto Paulo fala de uma realidade espiritual, em que ele diz que embora tenha sido alcançado pelo poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus mediante sua ressurreição, contudo, ele ainda não havia alcançado a perfeição, embora ele tivesse coragem de dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Poucos tiveram essa audácia, essa coragem, essa autonomia de dizer isso. Mas mesmo dizendo assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele diz: eu estou longe de alcançar a perfeição. E ele sabia que jamais iria alcançar a perfeição
aqui na terra, mas mesmo sabendo que não jamais iria alcançar esta perfeição aqui na terra, ele continuava perseguindo-a, como se pudesse alcançá-la. Nós podemos afirmar, sem nenhum medo de errar, que Paulo foi um dos homens mais bem-sucedidos e vitoriosos em sua vida cristã de todos os tempos depois de Jesus. E o segredo dessa vida vitoriosa pode estar registrado nestes versículos que acabamos de ler. E é sobre isso que eu quero lhes falar nesta noite, sobre o tema Marcas de uma Vida Vitoriosa. Queria pensar com os irmãos sobre este tema, marcas de uma vida vitoriosa. Entre as muitas marcas encontradas na vida de uma pessoa vitoriosa, você vai encontrar estas que se seguem como base, como alicerce, como pilares das suas conquistas. Que bases são estas? Que marcas são estas que Paulo deixou e todos os vitoriosos, não só os personagens bíblicos, mas extra-bíblicos, em todos os personagens você vai encontrar estas marcas. Que marcas são estas? São marcas que nós podemos colocar aos nossos pés. Primeira delas, a marca de atitude. A atitude. Veja os irmãos no que diz o verso 13. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. O que Paulo nos ensina aqui é que precisamos fazer, o que nós precisamos fazer para termos uma vida bem-sucedida em todos os aspectos, não só no aspecto espiritual, mas no aspecto conjugal, familiar, no aspecto profissional. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser pessoas de atitudes. Pessoas de atitudes. Quando ele diz, uma coisa faço, ele está nos dizendo que chegou um momento da sua vida em que ele precisou agir, que ele precisou tomar uma decisão que era ou ficar preso nas lembranças e nas conquistas do passado, ou começar a viver o novo de Deus para a sua vida no presente. Vou ler os versos 4 a 7, para os irmãos terem uma ideia de quem estou falando. Ainda do capítulo 3. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, esquecer o que para trás ficou não é adquirir uma amnésia voluntária, e sim lutar para não permitir que as lembranças boas ou ruins do passado determinem o curso da nossa vida presente, que vem até mesmo comprometer o nosso futuro. E isso é decisão. Considerar como perda o que antes era lucro não é atitude fácil de tomar. Atitude como esta só é capaz de tomar os que almejam algo maior e melhor para a sua vida, como fez Paulo. Olha o que diz os versos 8 a 11. Já lemos o verso 8. Considero tudo como perda. Agora o verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Queridos, eu estou absolutamente convencido de que o que está faltando para muitos de nós sermos bem-sucedidos e vitoriosos na vida, em todos os aspectos, como eu mencionei,
mas especialmente na vida espiritual, é atitude. Atitude. Atitude para romper com o que deve ser rompido, atitude para fazer o que deve ser feito, atitude para abrir mão do que deve se abrir mão, atitude para esquecer o que deve ser esquecido, atitude para deixar para trás o que deve ser deixado para trás. Mas muitas vezes, irmãos, nós recusamos tomar atitudes que nos trazem alguma dor. Está aqui o William, há pouco tempo atrás, ele tem, permita-me dizer isso, o William tem uma vida relativamente confortável. São filhos de pais fazendeiros, uma vida equilibrada, boa. Poderia estar dentro de casa. Daqui a pouco ele resolve o quê? Abrir mão disso e ir para um outro estado, fazer um estudo, muitas vezes com uma vida difícil lá. Ele teve que tomar uma atitude. Não é assim? É assim. É assim com todos nós. Muitas vezes nós estamos numa situação um pouco confortável, e às vezes a situação vai melhorar quando a gente sair dessa zona de conforto, mas nós não queremos tomar atitude. Não é? Atitude. Há poucos dias atrás eu disse para uma irmã que disse: pastor, não sei porquê, mas eu perguntei: irmã, o que está acontecendo? Quanto tempo você não vem na igreja? Pastor, chega visitante todo dia, todo domingo na minha casa. Eu disse: você tem que ter atitude. Quando chega visitando na sua casa na hora de você para ir para o trabalho, você fica em casa? Não, eu vou para o trabalho. Por quê? Irmãos, muitas vezes, quando se trata das coisas de Deus, nós não queremos tomar atitude, mas quando são dos nossos próprios interesses, muitas vezes nós o fazemos. Eu quero tomar como exemplo, para o que eu estou dizendo, um homem chamado Abraão. Preste atenção na leitura desse texto, que eu vou fazer agora, porque você vai entender talvez melhor o que eu estou dizendo. Está no capítulo 12 de Gênesis. Eu vou ler os versos 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Agora, vou ler agora o capítulo 13 de Gênesis, verso 8 e 9. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Deus chama Abraão e diz: eu quero que você saia da casa da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vou fazer de você uma bênção, não só para a sua família, mas para todas as nações da terra. Abraão sai, e aqui é tese minha, possivelmente por causa do envolvimento emocional. Abraão e Sara não tinham filhos, o pai de Ló havia morrido, e eu entendo que Abraão se sentiu na responsabilidade de adotá-lo, porque já que ele não tinha filho, o pai de Ló havia morrido, ele então pega e toma Ló consigo. Mas Deus falou: sai você da sua terra. Mas ele não só sai da parentela, mas leva a parentela com ele. Aí chega um momento que ele começa a perceber que não está dando certo essa caminhada junto com Ló. Não por causa de Ló em si, mas por causa dos pastores de Abraão e de Ló. Aí chega um momento que Abraão chega para ele e fala assim: se você for para lá, eu vou para cá, não dá mais para continuarmos juntos. Agora, o que você talvez não observou, ou não sei se você prestou atenção, é que depois que ele toma essa atitude, que foi dolorosa para ele, Deus chega e fala assim: agora vem cá, olha para o céu, vou fazer de você uma nação tão grandiosa que não se pode contar. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Que terra que Ló escolheu? A terra melhor. O que ficou para Abraão? As montanhas que não tinham muito pasto.
Mas Deus disse: agora que você tomou uma atitude, eu vou mostrar para você que eu vou dar para você, além dessas montanhas cheias de pedras, vou te dar uma terra grandiosa. Atitude, queridos. Muitas vezes nós não somos contemplados com bênçãos grandes porque nos faltam atitude para tomarmos certas resoluções que precisam ser tomadas, mas que muitas vezes nós ficamos postergando, deixando para trás. Faça você mesmo. Estamos apenas começando um ano, um autoexame, e veja se não está faltando em sua vida essa virtude chamada atitude, para fazer algo que o levará a ser mais bem sucedido em sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, financeira e profissional. Ao fazer esse exame em sua vida, Paulo descobriu que precisava fazer algo. Daí a razão dele dizer: uma coisa faço. Quem sabe há uma coisa que você precisa fazer também. Você precisa tomar uma atitude que pode mudar muitas coisas na sua vida. Uma atitude, uma coisa eu faço. Se há, faça como o apóstolo Paulo, que não deixou para depois essa decisão, não é? Faça agora mesmo. Segunda marca de uma pessoa vitoriosa é que a primeira marca é de atitude. Você não vai encontrar na biografia de nenhum homem ou mulher bem-sucedido na vida que não tenha sido pessoa de atitude. Segunda marca que você vai encontrar na biografia de todo homem e mulher próspero, bem-sucedido, é determinação. Determinação. A vida vitoriosa de Paulo não foi marcada só de atitude, foi incrementada por algo mais que o fez ir mais longe, que foi a sua determinação. Podemos ver isso quando ele diz: não que eu já tenha obtido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prosseguir é um verbo que você vai encontrar na biografia de todos os que marcaram a história de forma positiva. A atitude é um bom começo na caminhada e na vida de quem quer ser um vencedor. Mas a atitude sem perseverança, sem determinação, sem disposição de ir mais além, dificilmente fará dessa pessoa uma pessoa vencedora. Quando nós estudamos sobre a vida do apóstolo Paulo, é difícil você não chegar à conclusão de que ele era alguém que tinha um padrão de vida espiritual bem elevado, mas ele mesmo dizia que não havia alcançado essa perfeição. Mesmo sabendo que jamais iria alcançá-la aqui na terra, ele prossegue nesta busca. Irmãos, não havia em Paulo acomodação ou desânimo. Pelo contrário, havia entusiasmo, determinação em se conseguir aquilo que ele almejava. Enquanto muitos desanimam no meio da sua busca por algo que lhes é perfeitamente tangível e possível de se alcançar, Paulo perseguia com garra e afinco aquilo que jamais conseguiria atingir aqui na terra. Muitos de nós traçamos metas e objetivos no começo de cada novo ano que se inicia. Mas antes do meio desse novo ano, estas metas são esquecidas ou deixadas de lado na medida em que surgem as dificuldades ou situações que nos tiram do caminho que deveríamos estar trilhando, que nos impedem de prosseguir na busca do que propusemos. Cerca de 750 anos antes de Cristo, o profeta Isaías deixou registrado as seguintes palavras: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aqueles ou aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. A quem o Senhor iria conservar em perfeita paz e por quê? Iria conservar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque confiava no Senhor. Talvez seja isso que está faltando a muitos de nós.
firmeza de propósito e confiança no Senhor. A firmeza que havia em Paulo em prosseguir não tem sido encontrada em muitos de nós, o que pode justificar a nossa falta de resultado positivo na busca das conquistas que almejamos. Quem sabe, no começo do ano passado, você fez um propósito de fazer um regime, um propósito de ler mais a Bíblia, de orar, ser mais frequente à igreja, um propósito de consagrar mais sua vida a Deus, fez um propósito de ser um marido, uma esposa, um filho ou uma mãe melhor, fez um propósito de ser mais fiel nos seus dízimos e nas ofertas, fez um propósito de romper com algumas amizades e relacionamentos que estão interferindo em sua caminhada cristã, fez um propósito de abandonar algumas práticas que estão prejudicando a sua comunhão com Deus, fez um propósito de romper com algumas amarras que estão te impedindo de ter uma vida espiritual melhor, enfim, fez algum propósito que foi esquecido ou deixado no meio do caminho. Se fez, e se ele foi esquecido ou deixado para trás, Deus te chama hoje para recomeçar e prosseguir aquilo que você propôs e começou a fazer. Talvez um dos homens nessa era mais moderna, mais admirável pela sua determinação, seja Thomas Edison, autor de mais de 2.300 inventos. Ele disse o seguinte: a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Ele disse que uma vida vitoriosa é marcada de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Vou repetir a frase dele. A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Querido, eu não estou aqui para poder, como disse Jesus, eu não vim aqui esmagar a cana quebrada, nem vim apagar a torcida que fumega. Se você for um daqueles, entre tantos e tantos, que fez um propósito e o abandonou pelo meio do caminho, eu não estou aqui para apontar o dedo e jogar você para baixo, mas eu estou aqui para dizer: vamos começar de novo. O Senhor te chama, está te dando uma nova chance, um novo ano para começar de novo. Terceira marca na vida de um homem e de uma mulher bem-sucedido e vitorioso: objetivo. Tem objetivo. Os irmãos sabem que Danilo ficou 2 ou 3 anos entre nós aqui. Interrompeu seu curso por algumas razões, mas ele tinha no coração e tem no coração o propósito de levar adiante seu estudo. Nesse período, trabalhou na construção, trabalhou de pedreiro, de ajudante, do que pintou para ele fazer, ele fez. Mas agora, a primeira oportunidade que ele teve, voltou para Gainesville, para poder recomeçar os seus estudos e atingir o seu objetivo. Essa é a marca de toda pessoa vitoriosa. É assim. Toda pessoa vitoriosa tem objetivo. Não vive só por viver. Ela quer chegar em algum lugar. Ela quer chegar num ponto. Não é? Além da graça de Deus que acompanhava e estava sobre a vida de Paulo, o que fez dele um vencedor não foi apenas o fato dele ter sido um homem de atitude e determinado, mas também o fato de ser um homem que tinha um alvo, um objetivo. Ele deixou bem claro ao dizer: irmãos, quanto a mim,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que adiante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, existe uma razão pela qual eu me dedico tanto, existe um objetivo pelo qual eu me sacrifico tanto, existe uma razão pela qual eu abri mão de tantas coisas, é porque eu quero chegar lá. Eu não abro mão de tudo isso simplesmente porque, não. Eu abro mão de todas estas coisas e as considero como refúgio, porque eu tenho um objetivo. Se eu conservá-las comigo, eu não vou chegar lá, mas se eu abrir mão delas, eu vou atingir esse objetivo. Em sua carta aos Coríntios, ele nos fala um pouquinho dessa luta que ele tinha. Ouça com atenção o que ele nos diz. Todo atleta em tudo se domina. Os atletas das Olimpíadas gregas, para alcançar uma coroa corruptível, que era uma coroa de folhas que se secavam na semana seguinte. Nós, porém, corremos para alcançar a coroa incorruptível. Assim corro também eu. Ou seja, eu corro igual aqueles atletas nas Olimpíadas gregas. Só que eu corro não sem meta, luto não desferindo golpes no ar. Meu golpe é certeiro. Minha corrida tem um objetivo, um ponto de partida, de chegada. Paulo não era daqueles que corria sem objetivo, que lutava por lutar. Ele sabia o que queria, ele lutava com um objetivo, ele corria com um propósito, que era atingir o alvo definido. Atitude e determinação em prosseguir, muitos têm, mas nem todos atingem o alvo, nem todos atingem o seu objetivo. Muitos são os que se perdem, os que se desviam, e muitos são os que ficam no meio do caminho. Quero exemplificar isso trazendo de novo outro personagem, que agora é o pai de Abraão. Eu falei do filho, agora eu vou falar do pai. Está em Gênesis capítulo 11, verso 31 e 32. Diz assim: Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, preste atenção, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Segundo o texto que lemos, quando Terá, o pai de Abraão, saiu de Ur dos Caldeus, ele queria chegar onde? Em Canaã. Seu alvo, seu objetivo era chegar em Canaã. Mas alguma coisa aconteceu, a Bíblia não fala o que aconteceu. Aqui vem uma tese pessoal minha. No meio do caminho ele encontra uma cidade chamada Arã, mesmo nome do filho dele, que havia morrido. A Bíblia não fala por quê. Só diz que quando ele chega em Arã, ele se acomoda. Não sabemos o que fez com que ele interrompesse a sua jornada para ficar em Arã. O certo é que ele morreu em Arã. Tem muitos morrendo em Arã. Poderiam chegar em Canaã, mas estão felizes demais em Arã. Não é? Ao contrário do que aconteceu com seu pai, Abraão completou o seu percurso e chegou ao seu destino final. Ouça com atenção o que diz o autor do livro de Gênesis ao relatar a história de Abraão. Eu gosto dessa frase. E todas as vezes que eu estou um pouco em dúvida comigo mesmo a respeito de algumas coisas, quer seja no meu ministério pastoral, quer seja em alguma coisa que eu pretendo alcançar, e que às vezes bate um desânimo em mim, eu tomo essa frase para mim. A frase é a que está no final do verso 5, que diz assim: Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Partiram e chegaram. Eu gosto dessa palavrinha, dessas duas palavrinhas finais.
partiram e chegaram. Não se pode dizer isso do pai dele. O pai dele partiu, mas não chegou. Ele partiu e chegou. Tem muita gente que começa um curso e fica no meio do caminho. Tem muita gente que tem um projeto bonito de vida, mas fica ali. Partir e chegar ao seu destino final, começar e terminar um projeto, iniciar e concluir uma caminhada, estabelecer e atingir o alvo, é tarefa que poucos conseguem fazer. Não porque não tem capacidade, mas, entre outras razões, primeiro, não são firmes em seus objetivos, são maleáveis. Segundo, se distraem ou desanimam ao longo do percurso. Muita coisa às vezes surge. É uma proposta aqui, é outra ali. Quando a Elisa começou, antes de começar a faculdade há poucos meses atrás, antes de julho do ano passado, eu disse para ela, eu tinha me pedido, pai, eu posso trabalhar? Eu já tinha negado a primeira vez dela trabalhar, não concordei, porque ela não tinha terminado a high school. Quando ela terminou a high school, ia ter um período longo de férias, disse, pai, posso trabalhar? Tem uma proposta de trabalho para mim. Eu a chamei e disse, eu permito com uma condição, de que você não se empolgue com o dinheiro que você vai ganhar e depois dê pouco valor aos estudos. Tem muita gente boa, irmãos, poderia ser excelentes profissionais, pessoas capacitadas, que poderiam prestar um serviço muito melhor, mas que estão prestando serviços medianos, sem desmerecer, irmãos, não há em mim qualquer intenção de desmerecer nada do que alguém possa fazer. E o que eu quero dizer é que muitos de nós, muitas vezes, poderíamos estar aqui. O Danilo é um exemplo disso, ganhou dinheiro, mas foi incentivado, vai adiante, meu filho, não fica nisso aqui não. E foi a minha palavra para ela, deixa você trabalhar, se você não ficar empolgado demais com o dinheirinho que você vai ganhar. Pergunta a ela, de tempos em tempos, eu estou perguntando para ela, minha filha, como é que estão os seus estudos? Você está dedicando? Lembre-se, você precisa seguir adiante, não pare no meio do caminho. Não se acomode. Não se acomode. Né? Terceiro, primeiro, não são firmes em seus objetivos. Segundo, se distraem ou desanimam ao longo do percurso. Terceiro, se deixam levar por objetivos secundários. Antes da Damares terminar, perdoa se eu estou dando muito exemplo pessoal, mas está aqui hoje o André e a Damares aqui. Quando antes da Damares terminar a high school, surgiu um pretendente aí, que depois veio ser o marido dela, que veio, ó, eu quero namorar com sua filha. Assim, não. Não, agora não. Ah, não. Não, é não. Oi ou não foi, André? Oi, ó. Depois o bicho insistente acabou me vencendo, mas tudo bem. Mas pelo menos já tinha terminado a high school e eu falei, minha filha, é o seguinte, eu quero você centrada no seu objetivo de fazer uma faculdade e formar para o seu próprio bem. Muitos se distraem no meio do caminho, irmãos. É uma proposta secundária. Aparentemente é um trabalho que vai ganhar um dinheirinho melhor. Aí empolga, oba! Né? Esquece que o que vem lá na frente vai ser muito maior do que está aqui hoje. Meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Atingir o alvo é meta de vencedores. Por isso, neste novo ano, estabeleça metas e alvos, e no que depender de você, preste atenção,
Ah, mas e se o senhor, e se o senhor, e se o senhor, se o senhor quiser fazer, eu quiser fazer comigo, com você, ele faz, ele é soberano, mas no que depender de você, lute para atingir os seus objetivos, não se contente em ficar para trás. Essa semana, na minha caminhada com a Jandira, de mão dada com ela, no jardim, num parque que tem lá perto de casa, estávamos num momento muito agradável, muito gostoso, como tem sido. Cheguei para ela e disse: o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer para sermos mais felizes ainda na nossa vida conjugal? O que há que eu faço que não te agrada? Eu quero melhorar como esposo. Você não vai ficar chateado se eu falar não? Deixa eu fazer uma oração primeiro, Senhor. Irmãos, ninguém atinge a perfeição, mas você pode melhorar. Seu casamento pode ser melhor, sua família pode ser melhor, você pode ser um pai melhor, você pode ser uma mãe melhor, você pode ser um filho melhor, você pode ser uma filha melhor, você pode ser um profissional melhor, você pode ser um crente melhor. Não se contente em ficar para trás. E eu quero concluir a mensagem dessa noite, lembrando aos irmãos o que Jesus disse a um homem que se apresentou muito assim, né? Tem gente assim que, não, porque eu vou fazer isso mesmo, pode contar comigo, eu sou a pessoa. E Jesus chega e encontra um desses no caminho e diz: olha, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu primeiro despedir dos da minha casa. Desculpa farrapada, né? Tem sempre gente com umas desculpinhas bobas, né? E Jesus disse: olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Tem gente que gosta de impressionar os outros, né? Não, Senhor, eu vou te seguir, eu vou seguir o Senhor e tal. Só tem uma coisinha, eu tenho que abrir mão de umas coisinhas aí. Deixa eu despedir das minhas casas. E Jesus percebeu logo que aquele camarada era cheio de H, como diz lá na minha região, né? Cheio de treta, de 7-1, né? É cheio de malandragem. Jesus diz: olha, meu filho, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Sabe por quê, queridos? Vou explicar por quê. O William hoje tem um profissional aqui, eu tenho que saber o que falar, porque senão o cara hoje sabe tudo de gado e de não sei o que mais, de terra lá, né? Mas naquele período, se ainda mais Israel, que era um país agrícola, e a porção de terra é pequena, se media uma determinada terra para arar, se colocava, vamos imaginar, imagine aí essa garrafa d'água aqui, um pano vermelho, alguma coisa bem, fixar bem. Começava lá atrás, na direção desse ponto de referência que está aqui. E ele então colocava o arado, o boi naquela direção, ficava o arado na terra e seguia, olhando o tempo todo para esse ponto aqui. Se ele olhar para trás, ó. Por isso Jesus disse: não olhe para trás, filho, olhe para frente. No que depender de você, para que este novo ano seja marcado de vitória e coroado de êxitos, seja na sua vida conjugal, na sua vida social, familiar, cultural, profissional e, sobretudo, espiritual, tenha atitude. Tenha atitude. Seja uma pessoa de mais atitude, especialmente atitudes boas. Segundo, tenha firmeza de propósito, seja mais determinado, não desiste muito facilmente das coisas, especialmente dos objetivos bons, porque objetivo ruim você não precisa nem pensar neles. Terceiro, tenha um alvo definido. O que eu quero ser? Lembra quando você perguntava para a criança, o que você quer ser quando crescer? Tenha um alvo definido. Minha oração é que Deus encontre em mim, Deus encontre em você e você que nos acompanha pela internet essas atitudes que com certeza vão nos fazer pessoas bem-sucedidas, prósperas e vitoriosas. Amém, queridos? Senhor amado, queremos declarar que nós precisamos muito da Tua graça, da Tua ajuda, para que nós sejamos, ó Deus, essas pessoas
possamos colocar os pés nas marcas deixadas por Paulo, que foi um homem de atitude, que quando precisou abrir mão de algo que não era mais saudável, ele abriu mão. Quando precisou ser determinado, ele foi determinado, sem jamais abrir mão do alvo, mesmo sabendo que não ia atingi-lo plenamente aqui, mas se aproximou o máximo que pôde. Oh Deus, que nós sejamos assim, para a glória do Teu nome. Eu sei, ó Deus, que eu não vou ser um marido perfeito, mas que eu possa tomar isso como alvo de ser um marido perfeito. Um pai perfeito não serei, mas que eu possa colocar isso como alvo na minha vida. Jamais serei um crente perfeito, mas que eu possa colocar isso como alvo e perseguir esse objetivo. E assim eu peço essa bênção para cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos cantar ao Senhor. Abençoado para cada um, amém? Depois da bênção nós teremos a continuação do culto lá no salão social, né? Nós temos um delicioso café para oferecer para os irmãos. Vamos embora sem passar lá e tomar um cafezinho com a gente, tá bom? Mais uma vez dar as boas-vindas a Maílson, sua esposa. Bom Deus, tá? Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, querido.
semana